E aí, povo, vamos lá começar o nosso mês nerd, gente. Começamos o nosso mês nerd, a gente vai falar sobre ficção científica, sobre fantasia, pode ser que apareça também algum quadrinho por aqui. E hoje a gente vai começar com chave de ouro, porque a gente vai falar sobre um livrão, gente. A gente vai falar sobre esse daqui, ó. Campo Total e outros contos de ficção científica do Carlos Orsi. Então, vem comigo logo depois da abertura. Então, meu povo, começando o mês nerd, vamos falar de coisa nerd, vamos falar de ficção científica, de fantasia, e esse vai ser o livro que vai abrir o nosso mês nerd, gente. É o livro Campo Total e Outros Contos de Ficção Científica, do Carlos Orsi. Foi lançado pela editora Draco. E é uma edição bem bonitinha, gente, uma edição bem charmosa. Não é um livro grande, é um livro pequeno, tem 155 páginas, rapidinho de ler. Eu li em um dia só, gente, porque eu fiquei grudado, fissurado no livro. E é um livro muito criativo. Olha, o Carlos Orsi é um baita autor. Eu já fiz resenha dele aqui no canal já, sobre o livro Mistérios do Mal. Pera aí que eu vou pegar pra vocês. Sobre esse livro aqui, ó, Mistérios do Mal. Eu não sei que dia que saiu, eu acho que saiu na quarta-feira a resenha desse livro, desse daqui, Mistérios do Mal, e é um livro muito bom. E agora a gente vai conversar sobre esse daqui, o Campo Total. Mistérios do Mal é um livro de terror, mas aqui não, aqui é história de ficção científica, e tem ficção científica de tudo quando é jeito. Ficção científica mais filosófica, tem space opera, tem histórias de fantasia, de ficção científica mais fantástica, tem história de ficção científica com bastante toques de ação. Tem história de ficção científica com toques de terror aqui. É um livrão, gente, muito bom. Então vamos lá para os contos que eu mais gostei. Então, eu destaco o conto A Equação. É um conto bem legal. É um conto assim mais, como é que eu posso dizer, filosófico, que vai lidar então com as questões da ficção científica na matemática. Você tem então esse cara que ele é um homem, um gênio, ele é muito inteligente, ele consegue fazer cálculos assim impressionantes que conseguem prever várias coisas da humanidade. Consegue prever a bolsa de valores, como que a bolsa de valores vai fechar, o que vai estar em queda, o que vai estar em alta. Ele consegue prever muitas coisas com as suas equações, com os seus cálculos matemáticos. E acontece então que esse grupo de poderosos, a gente pode falar que hoje em dia eles seriam os tais Illuminatis. Esse grupo de poderosos pegam esse cara, sequestram ele, colocam ele trancado em um tipo de jaula no porão de um banco aí e forçam ele a fazer as equações para poder prever tudo o que eles querem. Só que as equações dele, elas só preveem até certo ponto. Então ele está sempre tendo que refazer e refazer e refazer essas equações para poder prever mais e mais as coisas do futuro. É bem interessante esse negócio de equação que prevê o futuro, né? Bem a fundação do Isaac Asimov, né? Então, acontece que ele já está cansado disso, ele já não aguenta mais ficar preso lá nesse lugar. Os prazeres que esses poderosos traziam para ele já não fazem mais diferença. Ele não aguenta mais, o que ele quer é a liberdade. Então ele vai armar um plano para poder se ver livre desse pessoal aí. E, gente, é muito legal. O final, assim, você fica assim, de boca aberta, tipo, olha, eu não esperava por isso, viu? Eu realmente não esperava por esse final. Muito bom, bem divertido. Depois temos o conto assim que eu acho que foi o meu favorito do livro todo, que se chama Um Bom Emprego. Gente, que conto maravilhoso. Aqui a gente tem o seguinte: imagine que quando você morre, ao invés de você, por exemplo, como os espíritos acreditam, desencarnar e a sua alma ir para outro plano, aqui você vira um campo de linha. Como que eu posso dizer? Você vira um nickname em uma grande internet. Você é um nickname numa grande internet. Você é um perfil numa internet. E o único jeito, depois de morto, você se expressar nessa grande internet é escrevendo as coisas. Você virou um nome, aí tem os fóruns dos desencarnados, dos mortos, dos falecidos, né? Que cada um desses nicknames aí é uma pessoa que morreu.
E o único jeito deles se expressarem, deles viverem, é escrevendo as coisas. Então, as pessoas que passam por isso têm várias fases. Primeiro, eles têm a fase, igual o próprio protagonista que fala, a fase da pornografia, que eles começam a escrever sacanagem um pro outro. Depois vem a fase dos poemas e poesias. Depois vem a fase das frases de efeito. E vem essas fases assim. E é assim que as pessoas mortas sobrevivem. E o trabalho do nosso protagonista é cuidar das redes sociais, desses fóruns onde estão essas almas desses mortos. Ele tem que cuidar desses fóruns desses mortos. Aí você vê que legal. Ele tem que ficar sempre de olho para poder ver se está tudo correndo bem, se não tem ninguém tentando escapar de lá, se não tem ninguém fazendo coisa errada e tudo mais. E acontece, olha para vocês verem, olha a viagem, olha para vocês verem. Acontece que uma usuária, uma falecida, ela começa a escrever poemas. E uns poemas muito sem pé nem cabeça, uns poemas muito louco da cabeça, uns poemas muito doidos. E as pessoas que leem aqueles poemas, não as pessoas do mundo real, mas as pessoas lá desse fórum dos mortos. As pessoas que leem esses poemas são meio que vampirizadas por elas. Ele começa a escrever cada vez menos, até que de repente ele desaparece. E ele é incorporado nela, nessa usuária esquisita aqui. Essa usuária com esses poemas podres. E acontece então que um dia, o nosso protagonista, ele tem um emprego de fachada. Ele trabalha no IML. Trabalha com morto. Olha pra vocês verem, ele fala que é até uma ironia. Durante o dia ele trabalha com morto da vida real. E durante a noite ele trabalha com morto na linha de computador. Olha pra vocês verem. Acontece que um dia, um corpo do lugar onde ele trabalha desaparece. E ao mesmo tempo, essa bendita dessa moça que escreve esses poemas esquisitos lá na internet dos mortos, também desaparece. E eles descobrem que ela fugiu. Que ela fugiu do meio aqui da internet dos mortos aqui. E ela pode estar vagando pelo mundo, e isso nunca aconteceu antes. E gente, que conto magistral, que conto extremamente bem escrito, muito criativo. Vocês podem ter visto, né, pelo que eu contei aqui, é muito criativo, é muito bem feito, assim, muito original, né? Você nunca imaginaria uma história desse tipo. Eu adorei, é o meu conto favorito do livro, disparado. O próximo conto que eu destaco é então o conto que dá título ao livro, Campo Total. Gente, esse também é muito bom, viu? E é o conto que dá título ao livro e que tem essa capa aqui. E vocês vão entender essa capa aqui. Pela primeira vista eu olhei, eu não entendi não. Mas quando você lê o conto, você entende o que essa capa quer dizer. É o seguinte, nós temos o nosso protagonista que ele está fazendo parte de uma experiência científica. Ele vai ficar isolado. Ele vai ficar num isolamento, ele vai nessa clínica, e eles vão colocar ele num isolamento, numa sala toda branca, à prova de som. Ele vai ser colocado um tampão de ouvido muito forte no ouvido dele para ele não ouvir nada. E vai ser colocado também um tampão no olho bem forte também, em formato de bola, sabe? Para ele não ver nada. Que é o que vocês estão vendo aqui nessa capa, com um tampão de ouvido e com um tampão nos olhos. E vai ficar sentado nessa sala. Para quê? Porque do outro lado, numa sala parecida, vai estar um outro homem passando por uma mesma situação, não semelhante, mas parecida. E é o seguinte, a intenção dessa experiência é ver se esse cara que está isolado consegue receber mentalmente mensagens do outro cara que está na outra ponta, na outra sala. E eles vão trocar mensagens telepaticamente, porque ele está isolado, então, teoricamente, ele fica mais fácil de receber campos, receber pensamentos, receber ondas magnéticas. E a história vai em frente a partir daí, porque ele realmente começa a perceber que ele está recebendo as coisas. Mas tem um porém, ele não está só recebendo as coisas do outro cara, ele está recebendo lembranças, ele está recebendo manias e tiques, ele está recebendo maneirismos na fala, ele está recebendo maneirismos no jeito de agir, ele está recebendo praticamente tudo do outro cara. E o outro cara está como se fosse sendo sugado por ele, de uma forma muito bizarra, de uma forma muito estranha. E essa história vai levar para um ponto que, povo, você nem imagina isso. Olha, sinceramente, eu tava lendo isso aqui e eu pensei, vai acontecer isso aqui. Mas quando eu cheguei no final, gente, olha,
Eu fiquei chocado, eu não imaginava que ia chegar a acontecer aquilo que aconteceu nesse final. Olha, extremamente criativo, extremamente assim original. Eu adorei. O próximo ponto que eu destaco é então Disse a Profetisa. Gente, história de ficção científica que dá um cutucão na religião. Já vem aí polêmica, né, gente? E eu adorei, adorei, adorei. Aqui não cutuca uma religião em específico, mas a ideia da religião, a ideia do culto e tudo mais. A gente tem aqui nesse mundo bem futurístico mesmo, mas bem no futuro mesmo, as pessoas aqui já desconhecem boa parte da tecnologia que a gente tem hoje em dia. A tecnologia deles é totalmente diferente e até um pouco que atrasada em comparação com a nossa. Mas lá eles têm uma pessoa, uma mulher, que ela foi mantida viva através de um maquinário muito tecnológico que manteve ela viva por muitos e muitas gerações. Por muito tempo. Dizem, tem as histórias, tem as lendas aí de que ela caiu do espaço, que ela não veio do planeta onde eles estão habitando. O que me faz crer aqui que a história que esse planeta se passa não seja a Terra, pode ter sido outro planeta. Fica essa dúvida no ar aqui, eu achei bem interessante. E que essa mulher caiu do céu nessa espécie de nave, maquinário, e esse maquinário mantém ela viva, respirando através de tubos, através de interligações no corpo, respirando e vivendo por muitos e muitos e muitos anos. Eles veem que ela vem de uma era muito distante da humanidade, vem de uma era bem anterior à que eles vivem. E eles criam um culto ao redor dessa mulher, porque eles dizem que ela é a profetisa. E que ela vê profecias do futuro, que ela vê coisas que vai acontecer, porque ela está ligada a máquinas inomináveis, máquinas antigas e tudo mais. E tem um cara que ele se diz então o profeta, que ele se diz então, não o profeta, o intérprete da profetisa, que ele recebe mensagens dela na cabeça e vai passar as mensagens delas para a humanidade. E então se cria todo esse culto, toda essa religião ao redor da profetisa e tudo mais. Só que o nosso protagonista, ele é um crente, ele é um fiel, ele acredita piamente naquilo, mas o irmão do nosso protagonista não acredita. Ele não acredita em nada daquilo. Ele acha que ela é uma pessoa comum, como qualquer outra, que viveu em outra época e está ligada, mantida viva ali, por culpa mesmo da tecnologia da época, dos aparelhagens, e que ela não é nada além do que uma pessoa comum, que ela não é profetisa. E ele vai, junto, os dois vão então tentar entrar em contato com a profetisa. Eles vão tentar conversar diretamente com ela, ligar um aparelho que vai ser possível ela falar através de textos tudo que ela está querendo falar de verdade, e não o que esse intérprete está dizendo que ela está falando. E gente, olha, é um conto muito bom também. Tem esse negócio todo da fé cega, né? Que as pessoas têm em alguma entidade, em algum ser, alguma coisa. E faz uma baita crítica social sobre isso. Sem contar nessas nuances aqui, né? De a tecnologia que já virou passado, e é possível vinda dela de outro planeta, que no caso é a Terra, e eles já estão em outro planeta, já esqueceram que eram descendentes da Terra. Gente, é muito legal esse conto. O próximo conto que eu indico é esse aqui, que é magistral também, que é o Terror no Planeta dos Canibais. Gente, que conto bom, que conto bom. Eu acho que é o meu segundo favorito do livro. Porque aqui a gente vai ter uma história de ficção científica, de space opera. Space opera é histórias que se passam no espaço, que se passam em outros planetas, com naves espaciais e tudo mais. E a gente vai ter uma boa história de ação aqui também, é bem divertido. A gente vai ter aqui então esse grupo que é os Planetarians. E esses planetários, eles são uma equipe de resgate que está indo resgatar a nave Prometheus. A nave Prometheus, ela caiu em um planeta desabitado, em um planeta desconhecido, um planeta muito esquisito, que ninguém foi lá. E ela caiu lá e essa nave estava transportando uma carga muito valiosa. Uma carga que ninguém sabe o que é, só sabem que é extremamente valiosa e que essa carga precisa ser resgatada. E eles vão para lá então, né, a equipe de resgate vai para lá para poder resgatar o povo que está lá. Só que eles percebem que a mensagem de resgate e a mensagem que eles receberam, embora seja a mesma, levou muitos anos para poder chegar. Já levou assim uns 10 anos para poder chegar. Embora para eles pareça ter sido assim há poucos meses,
há poucas semanas, o pessoal lá no planeta já foi mais de 10 anos já. E eles vão perceber que o pessoal que caiu lá, para poder sobreviver, teve que aderir ao ato do canibalismo. Como é o que o título está sugerindo pra gente. Só que não é só isso. Tem muita coisa por trás da carga que eles transportam. A carga misteriosa, a carga extremamente valiosa que é transportada pela nave Prometheus. E que está ali no planeta desconhecido, no planeta sinistro que eles foram cair. Gente, é um conto muito bom. É aquele tipo de conto assim que é vertiginoso, sabe? Que você vai lendo e que você não consegue parar de ler e que você quer que a história continue e que você não... Nossa, gente, é muito bom. Extremamente bem escrito, como todos os outros contos do Carlos Orsi. Ele escreve muito bem. É o meu segundo favorito do livro. E é um conto assim que, olha, eu adorei, pessoal. Eu adorei. E fechamos o livro aqui. Esses são os meus destaques do livro. Os que eu não contei aqui também são contos muito bons também. Só que não com o mesmo nível de qualidade, pra mim, que esses que eu acabei de destacar. Esses foram os meus favoritos. E, gente, olha, que livro legal, que livro divertido, livro de leitura extremamente rápido. Eu li isso aqui, pessoal, em um dia só. Eu peguei assim, era lá para as 11 horas mais ou menos, e lá para as 8, 9 horas da noite já tinha terminado o livro já, não conseguia largar. Tem 155 páginas e é muito divertido, é extremamente bem escrito, tem umas ideias muito curiosas aqui, sabe, muito originais. O Carlos Orsi é um baita autor, autor de mão cheia, e eu quero ler outro livro dele, viu? E eu já até separei outro livro dele para poder ler aqui no nosso mês nerd. Então fiquem de olho, pessoal, e fica a dica aí. Então, gente, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e fiquem ligados no nosso próximo vídeo do mês nerd, viu, gente? Então, até o nosso próximo vídeo. Dedão pra cima e tchau, tchau.